Rock, né, do nome João Rock, ele é muito por conta da essência do festival, do DNA. Ele nunca foi um festival exclusivamente de rock. As coisas sejam feitas, pensadas nessa tríade, né, que são as marcas, o festival e o público. A gente faz o festival pro nosso público. Ele é o nosso ponto focal. É um dia para você realmente ser quem você é ou quem você nunca foi, se assim você quiser. Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta o seu podcast Brand Experience. Estamos aqui na Maxi, Áudio, Luz e Imagem, parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e o serviço da Maxi, vai estar tudo no link aqui na descrição. Hoje o episódio é mais uma vez muito especial, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estratégia, a história e todo o desenrolar aí de um festival muito querido pelos brasileiros, mas em particular do interior de São Paulo. Tô aqui com o Paulo, do João Rock. E, eventualmente, eu vou falar João, e você já sabe que eu tô falando de Normal, ti, né? já até acostumei com isso. Tudo bem, Paulo? Tudo Obrigada ótimo, por estar aqui comigo Cindy. hoje. Muito obrigado a vocês e a Promovil pelo convite. E vamos falar um pouquinho de João Rock, sobre comunicação do festival, sobre experiências de marca. Sim, com certeza. Falar muito aqui das ativações, das experiências. A gente teve a honra aí de ser um dos media partners, inclusive, dessa edição de 2025, né? Sim. Então, eu acho que a gente vai ter muitas coisas aqui para explorar e para contar pro pessoal. Paulo, conta um pouquinho da tua trajetória profissional. E qual que é o teu cargo hoje dentro do João Rock? É Grupo Bananas, né, na verdade, que realiza o festival. Conta um pouquinho sobre toda essa parte pra gente. Isso. Bom, primeiramente, sobre mim. Eu sou publicitário, né, formado pela Casper Libero aqui em São Paulo. Formei em 2012. Tô um pouquinho velho já. Experiente. Tô um pouquinho experiente. E eu me formei em 2012, abri uma agência com os colegas de faculdade, inclusive a minha agência, que era da faculdade, ela foi para o mundo real, a gente começou a atender uns clientes. Inclusive, nessa época, a gente começou até já a desenvolver algumas ativações para marcas, inclusive pro João Rock. Que legal. E aí, depois de um tempo, eu recebi o convite de voltar para Ribeirão Preto, porque eu sou de Ribeirão, e assumi a área de comunicação no festival. E aí eu trouxe a agência junto, que eu trabalhava, que eu era um dos sócios, para atender o festival. A gente ficou juntos por um tempo. Depois de um tempo vivendo e respirando o João Rock, eu entendi que a gente precisava de uma equipe in-house, né, para que a gente tivesse realmente pessoas que respirassem o João Rock nas 8 horas do dia, que realmente se dedicassem, se debruçassem no produto ali. E aí, então, hoje em dia, eu tenho até uma equipe toda interna. Claro que na época do evento, a gente acaba inflando um pouquinho essa equipe com alguns parceiros externos, mas a gente tem, sim, uma equipe fixa, até porque a gente entende o João Rock hoje como uma marca, né? O Festival João Rock é um produto da marca João Rock. Então, como uma marca, a gente entende a comunicação os 12 meses do ano. Sim. Ininterrupta, né? Tanto a parte de criação de conteúdo, ações e projetos paralelos também. E hoje em dia, eu estou como diretor de marketing do Bananas Eventos, que é proprietário do Festival João Rock, né? O Festival João Rock é nosso. E é isso. E que outros eventos o Grupo Bananas faz? O Bananas tem também um outro evento de sertanejo, que é o Ribeirão Rodeio Music, que é um evento de 4 dias, que acontece em Ribeirão Preto também. É um dos maiores do circuito do Brasil. E a gente também tem outros projetos debaixo do chapéu do João Rock, né? A gente tem projeto ligado ao Fortaleza na Cena, o concurso de bandas do João Rock. A gente tem o Papo João Rock, que é um projeto novo, que está no 2º ano agora, que é um projeto onde a gente... É uma extensão cultural do Festival João Rock, para a gente promover diálogos e conversas sobre temas aí de sociedade, cultura, moda, lifestyle e, obviamente, música e também marcas, né? E até outros projetos aí que a gente já fez e outros que estão para sair do forno também. Mas tem muita coisa acontecendo aí nos 12 meses do ano. Sim, que legal. E por que João Rock? Então, João Rock, o nome João Rock, na verdade, ele vem, rebobinando um pouquinho ainda, era para o João Rock chamar Rock Brasil. E na época, apesar do nome estar registrado como Rock Brasil, inclusive, o Luiz e o Ross, que são sócios do festival, registraram esse nome na época, mas se descobriu que tinha outro evento já no Brasil usando esse nome, aí para evitar qualquer conflito, foi se procurar outras possibilidades de nome, e aí se descobriu que tinham vários Joãos e Johns da música, do rock em especial, bateristas, e eu acho que tinha uma vontade também de colocar o baterista mais como protagonista, né? Aquele que dita o andamento da música, que dá o punch ali. E aí chegou no João. E o João Rock,
ele é muito também o rock, né, do nome João Rock, ele é muito por conta da essência do festival, do DNA. Ele nunca foi um festival exclusivamente de rock. Desde a primeira edição, de 2002, a gente tinha, por exemplo, Cidade Negra no line-up, que era reggae. O João Rock sempre foi um festival que tinha como propósito claro em valorizar e fortalecer a cena da música nacional, em especial o rock e seus gêneros parceiros, né? Quando eu falo de gêneros parceiros, é porque, de fato, a gente enxerga que a MPB, o rap e o reggae são gêneros que sempre andaram junto com o rock na história da música nacional. E não só andaram junto na história da música nacional, como também compartilham aí de ideais, de essência, de surgimento, de discurso. São gêneros transgressores também, que lutam por causas semelhantes. E que também tem muito a ver com o próprio DNA da marca João Rock, né? Então, o João Rock está aí até hoje com esse nome, mas muito firme na sua essência, né? Que desde o começo foi sempre de valorizar essa cena da música nacional. E a gente, inclusive, tem muito cuidado aí de expandir o festival em experiências, em área, em ações, mas sempre em manter muito firme essa essência que deu origem ao festival e que é imutável para sempre, assim. Uhum. E tem uma identidade visual também bem marcante, né? Tem o camaleãozinho ali. Sim, o camaleão, ele surgiu depois de uns anos, né? Na verdade, acho que foi em 2015 ou 2016, se não me engano. Mas tem a ver com isso, dele conseguir transitar entre os ambientes? Tem a ver assim? muito com esse conceito do rock e da música, no geral, ela sempre mudar e se adaptar, mas manter a sua essência, né? O camaleão, ele é um personagem ali, um animal, que ele se camufla, ele muda de cor, mas ele continua sendo um camaleão. Sim. E, inclusive, nesse ano, né, quando a gente trouxe o camaleão, a ideia do camaleão, a gente tinha um slogan naquele ano que era a música se renova, o rock se reinventa. E era muito sobre isso, né? Sobre falar um pouco até do que a gente trabalha hoje, que é esse clássico novo, de que a música é cíclica, né? Então, o rock, o rap, o reggae, MPB e qualquer outro gênero, ela se renova. Então, é natural esse movimento e as pessoas precisam entender que isso é natural e isso não descaracteriza o gênero, né? Então, o rock de hoje, ele é completamente diferente do rock da década de 80, como o rock da década de 70 também é diferente de 80, e nem por isso deixou de ser rock. Então, eu acho que começou ali atrás, esse trabalho nosso de tentar fazer com que as pessoas abram mais os ouvidos, né? Tirem um pouquinho o preconceito da frente aí para se abrir mais para o novo. E o camaleão, eu lembro que eu estava procurando, eu queria um personagem para o João Rock, para que a gente conseguisse humanizar um pouco mais a marca, e também trabalhar um pouquinho mais ali algumas situações mais cômicas até para a campanha. E, inclusive, naquele mesmo ano, a gente tinha se aproveitado de um meme, que era daquele Dmitry, um meme russo, não sei se vocês vão lembrar. E a gente tinha estranho na memória. É um meme aí do Dmitry, que muita gente surfou nesse meme na onda, inclusive nos primórdios dos memes. Sim. Onde a gente legendou a fala dele usando não mosca no final. E aí, nesse mesmo momento aí, eu tava procurando um personagem que exemplificasse, que trouxesse esse conceito de transformação e de se manter firme na essência. Pensei em borboleta, de transformação e muitas coisas. E aí eu falei, não sei. Aí eu pensei no camaleão. E eu falei, o camaleão come mosca. E a gente tinha usado não mosca como um gatilho, um CTAzinho ali de senso de urgência, de escassez, porque a gente teve um histórico do ano anterior ter sold out no festival. E muitas pessoas reclamaram porque não tinha mais ingresso. E historicamente, o João Rock não tinha o costume de dar sold out com tanto tempo de antecedência, né? E no ano anterior, a gente tinha dado sold out, acho que com uns 30 dias antes do festival. Então, foi assim, um pouco atípico. E as pessoas reclamaram muito, falaram, não é possível que acabou o ingresso com tanto tempo de antecedência, etc. E a gente pensou, precisamos trabalhar um mote ali para as pessoas não moscarem na próxima campanha. Então, a gente usou esse meme, trabalhou no mosca, e aí com o camaleão eu consegui unir tudo isso, né? Então, eu falei, é o camaleão. A gente teve todo um trabalho ali de ilustração inicial, que não foi aprovado, inclusive. Depois ele foi feito por uma outra ilustradora, inclusive da nossa equipe interna do festival. Ele foi até evoluindo de forma e hoje em dia tá aí, pegou. E tem a mosquinha também. É queridíssimo e a mosquinha também. Eles são parceiros ali, é quase que um Tom e Jerry, assim, sabe?
Adorei. Eles, ao mesmo tempo que se amam, Sim. mas eles são um pouquinho mais pacíficos que o Tom e Jerry. Sim, com certeza. Ao mesmo Estão tempo que se juntinhos amam, ali. eles, em alguns momentos ali, um tenta correr atrás do outro. Aham. E, inclusive, esse ano a gente fez uma pelúciazinha de um camaleão, depois eu vou te dar um de Ai, presente. sim, sim. Ai, que fofinho. E as pessoas amam o camaleão, né? Aham. Amam, assim, de paixão. Virou realmente um símbolo muito forte nosso. Sim. E questão de, assim, de histórico das edições, vocês fazem todo ano, certo? Sim. Desde que nasceu o festival, acontece todo ano. Desde que nasceu o festival, desde 2002, ele acontece anualmente. A gente teve aí um hiato só na pandemia, né? Aham. Então, a gente teve a edição de 2019, depois a gente voltou em 2022. A gente ficou 2 anos sem festival, né? Uhum. Mas, tirando isso, ele acontece anualmente em Ribeirão Preto. E nasceu num estádio, né? O festival acontecia num estádio lá em Ribeirão Preto, no estádio do Comercial, até 2007. Em 2008, a gente mudou de lugar, porque a gente entendia que precisava de mais espaço, até para trazer mais experiências também, outros palcos, outras oportunidades para o público curtir também. Inclusive, a gente sempre respirou muito também o esporte radical, né? No DNA do festival, ele sempre teve muito isso presente. O Charlie Brown trouxe muito isso também para o evento, emprestou muito isso para a gente. Sempre foi uma banda muito parceira. E a gente também sempre se identificou muito também com o Charlie Brown, por também ter um DNA muito parecido com o DNA do festival, do João Rock. E aí, depois que a gente mudou de espaço e foi para o Parque Permanente, que é até onde acontece o festival hoje em dia, a gente conseguiu trazer mais experiências envolvendo tanto esportes radicais, quanto marcas também. E até que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado para a gente equalizar ali o espaço que tem para o público curtir e as experiências também. Então, a gente sempre tenta trazer experiências de forma inteligente, que realmente agreguem para o dia do festival, que não interrompam a experiência do público, né? E quando eu falo não interromper, é para que o público não gaste um tempo ali naquela experiência que não agregue ela, que vale a pena o tempo que ela dedicou para aquilo ali. E isso não só no dia do festival, também até na campanha pré-evento. Então, a gente sempre tenta pensar em entrega para as marcas que entrem no contexto do festival, seja no dia, seja no pré, seja no pós, para que realmente o público tenha uma comunicação ali e uma experiência alinhada com o DNA João Rock, com o contexto que ela quer viver, né? Então, inclusive até na própria campanha do João Rock, puxando um parênteses aqui, eu sou muito firme nisso de não interromper o público. Então, a gente sempre tenta evitar formatos de anúncio que realmente interrompam a experiência do público, anúncios que interrompam um vídeo, pop-up, anúncios que realmente ocupem a tela ali, interrompam alguma leitura, algum conteúdo que a pessoa esteja vendo. E realmente isso é uma coisa que eu levo para todas as frentes de comunicação do festival e que funciona muito, né? Então, eu acho que o público ele tem que ser realmente o protagonista ali, ele tem que ser a prioridade, né? Então, a experiência do público é a prioridade. Então, a gente tem que pensar desde a comunicação até nas experiências para que realmente a gente coloque a marca ali embutida naquilo de forma suave e positiva, né? Para que o público realmente tenha uma experiência positiva com o nosso patrocinador. E esse ano vocês tiveram bastante patrocinadores, né? Sim. Inclusive, é uma prioridade que eles ativem, né? Mas até chegar no ano de 2025, como que foi essa trajetória aí de trazer os patrocínios? Quando vocês faziam no estádio, por exemplo, vocês já tinham... Vocês têm patrocinadores que estão desde 2002? Imagino que não, né? Mas deve ter algumas parcerias de longa data, assim, né? De marcas que até vão aproveitando a ocasião para ir moldando um pouco das suas estratégias, né? Sim, com certeza. A gente não tem patrocinadores que, pelo menos não que eu me lembre agora, que estão desde 2002 com a gente, mas a gente teve uma parceria de longa data aí com a Ambev e com outros patrocinadores. Geralmente a gente até brinca, né? Que a gente gosta quando o patrocinador fica refém no bom sentido nosso, né? Que ele realmente ele faz questão de continuar com a gente porque ele entende que o João Rock é uma plataforma que dá ótimos resultados para ele. Inclusive, até se a gente quiser voltar um pouquinho no gancho de quando o João Rock surgiu, quando o João Rock surgiu em Ribeirão Preto, ele surgiu muito como também uma oportunidade para que as marcas tivessem um evento desse gênero no interior de São Paulo para conseguir atingir o seu público com experiências de marca. Porque até então, a gente tinha eventos... É uma região que respira o sertanejo, né? Sim. Até hoje. Então, o João Rock, ele foi realmente uma oportunidade ali para que as marcas conseguissem ter um evento que fugisse do sertanejo ali,
para que elas conseguissem atingir esse outro público fã de rock, de MPB, de música brasileira, com experiências de marca, né, e com ativações. E desde lá, sempre existia um olhar muito forte para isso. Mas, claro, né, com o tempo, as coisas foram se ampliando nesse sentido. Cada vez mais a gente traz mais experiências aí para o festival, imersivas, super bem trabalhadas, com cenografias ali incríveis, porque isso também agrega para a experiência da marca e do público ali. Mas é isso. Então, assim, a gente sempre teve esse cuidado e o João Rock nasceu no interior, não só por isso também, mas o João Rock é quase que um ato de resistência, né? Em meio ao interior. E a gente faz questão de ficar em Ribeirão Preto muito por conta disso, né? Porque o João Rock realmente é um festival que entrega a qualidade à altura dos maiores do mundo e continua em Ribeirão Preto. E é uma oportunidade para as marcas conseguirem impactar esse público do interior também de forma tão impressionante quando ela impacta em outros grandes festivais nas capitais do país, né? Uhum. E para construir essas experiências, vocês têm um público que é muito fiel, né? O público que vai para o João Rock não necessariamente está esperando o line-up. Abriu a venda, tipo, confio, eu compro a marca, João Rock. Eu acho que isso faz muito parte da estratégia, né? Você disse tudo, também. Exatamente. Tanto é que a gente tem uma pré-venda às cegas que a gente trabalha aí há alguns bons anos. E é uma pré-venda que sempre dá sold out, porque o público realmente confia no festival, né? E não só confia no festival, que realmente vai ter um line-up com os maiores nomes do Brasil, mas também porque o João Rock, além da música, ele é uma plataforma realmente de experiências ali para você viver um dia de realmente se libertar ali. Eu falo até, estava brincando, que o festival, o público, quando ele passa na catraca, ele quase que passa por um portal de um mundo paralelo para ele realmente se desligar do mundo exterior e viver um dia ali de liberdade. Tem até uma frase que eu sempre uso, que é: o João Rock é um dia para você realmente ser quem você é ou quem você nunca foi, se assim você quiser. Porque realmente é um lugar que não existem julgamentos, que existem várias possibilidades de experiência. Se você quer assistir um show de uma banda nova e conhecer uma banda nova, você consegue. Se você quer ver um clássico, você consegue. Se você quiser deitar na canga e curtir um pôr do sol, que, modéstia à parte, a gente quase que aluga o pôr do sol, porque todo ano é incrível. Faz um clima muito bom. Você consegue também, enfim, além de todas as experiências de marcas também que você tem no festival e as experiências entre amigos, né? Então, tem muita gente que vai no festival que nem olha pro line-up. O line-up é quase que uma consequência. Claro que é uma parte muito importante, imprescindível do produto, mas realmente é uma coisa a mais, não é o único decisor de compra do João Rock, muito pelo contrário, tanto que a gente tem a pré-venda aí que prova isso. E realmente é um grande cardápio de experiências ali para você viver com seus amigos, ou conhecer amigos novos, conhecer pessoas do Brasil todo, que a gente recebe público do Acre ao Rio Grande do Sul. Tanto é que, hoje em dia, o público de Ribeirão Preto mesmo representa aí menos de 20% das vendas. Sim. Então, a gente recebe público aí de praticamente todo o país. Que é uma tendência, né? O pessoal tem visto, eu tenho percebido também essa movimentação, acho até que foi um dado que o próprio panorama do Mapa dos Festivais trouxe, né? Que é a questão de você encarar o festival como uma oportunidade de viagem com amigos, assim. Então, as pessoas têm viajado muito para vivenciar essas experiências fora do cotidiano ali, fora da cidade delas, né? Exatamente, então, João Rock é um dos grandes destinos, inclusive. Sim, exatamente, né? E a gente até, inclusive, busca trazer experiências no pré e pós, ali no final de semana do João Rock, justamente por entender que existe essa parcela do público essa movimentação, que pensa na experiência do final de semana como um todo. O João Rock, claro que é o ponto focal ali, mas... E não é todo mundo de São Paulo, né? Não, São Paulo representa... São Paulo capital, a região metropolitana, ele representa mais ou menos 30% do nosso público. Pois é, porque daí o pessoal pensa, não, ok, Ribeirão Preto 20%, o resto deve ser São Paulo. Não. Não. É uma parcela ali considerável, mas não é todo mundo. A gente tem público aí do Brasil inteiro, realmente. Né? Nos últimos anos, inclusive, a gente vendeu ingresso de todos os estados do país. Caramba! Então, tem realmente pessoas que vêm do Acre ao Rio Grande do Sul, literalmente falando, assim. Não é nem modo de dizer, não. Isso impacta muito a cidade, né? Muito, movimenta muito a economia da cidade. Realmente, o João Rock, ele trouxe muita coisa para Ribeirão Preto. Ele colocou Ribeirão Preto, inclusive, no circuito
nacional, como visibilidade, como uma cidade realmente a capital do interior, né, de São Paulo, a Califórnia brasileira. Inclusive, tem um pouco disso também, do que motivou para que o João Rock fosse criado e que Ribeirão Preto fosse a cidade escolhida para que para que o João Rock crescesse ali. Então, tem muito isso. A gente tenta buscar entender esse hábito do público que vem de fora para tentar fazer com que a experiência dele seja completa, né? Não só no João Rock, mas que a gente tenha um eventinho que acontece ali no final de semana, no dia anterior, para que ele tenha, inclusive, o nosso hotel parceiro tem um late check-out, porque a gente entende que a pessoa vai sair do festival cansada, porque, afinal de contas, é uma maratona, né? São mais de 12 horas de festival e a pessoa vive realmente ali muitas experiências inesquecíveis no dia do João Rock. Então, ela dormir um pouquinho mais, embora 6 horas da tarde no outro dia. Então, a gente realmente tem uma visão do todo em relação a isso. E hoje ele acontece em um dia, vocês pensam em esticar? Olha, a gente já pensou muito sobre isso, né? Eu imagino, deve fazer ser mais sempre uma de um pauta. dia. É sempre uma pauta de discussão, não só de pergunta das pessoas com a gente, mas realmente de discussão interna nossa. Vontade não falta, mas existem algumas decisões que limitam a gente em relação a isso, que passa desde a rede hoteleira da cidade, que precisaria ter um pouquinho mais de elasticidade, capacidade para realmente comportar um pouco mais do público. Mas não é só isso, né? Passa por vários outros pontos essa decisão. Mas realmente, assim, é um trabalho de um ano inteiro para um dia que até no final fala, caramba, já foi, passou, sabe? Muito rapidinho, né? Um trabalho realmente de montagem ali de mais de 45 dias, ativações que são montadas ali por um longo período, só que faz sentido, sabe? Faz sentido, porque são mais de 12 horas de festival, só que 12 horas muito intensas, de uma vivência realmente a mil, assim. Então, faz muito sentido mesmo sendo um dia só. E a gente tá falando de quantos palcos? A gente tem 4 palcos no festival, oficiais. Esse ano a gente teve um 5º palco, que foi uma ação da Eisenbahn, né? Que foi o palco Eisenrock. A gente tem o palco João Rock, são 2 palcos, um lado a lado, num esquema non-stop. Então, enquanto um palco tá tendo show, o outro palco já tem a virada do artista. A gente tem um intervalo ali de 10 minutos para a entrega dos VTs de patrocinadores. E aí já entra o outro show no palco seguinte. A gente tem o Palco Brasil, que é um palco que, inclusive, nasceu para homenagear movimentos, regiões do país, movimentos culturais. E tem o Palco Aquarela, que é um palco também relativamente novo no festival, que veio também para representar todas as nuances e os vários tons das vozes e musicalidades que tem a música brasileira, né? É um palco um pouco mais focado no MPB, mas ele passa, assim, por todos esses outros gêneros que a gente tem aí de DNA, seja com artistas que já passaram por outras... Por exemplo, a Zélia Duncan tocou esse ano no Palco Aquarela. Ela já fez parte do Mutantes, que tem uma pegada mais rock. E a gente tem também o palco Fortalecendo a Cena, que atualmente a gente está trabalhando o rap e o trap nesse palco, muito para que a gente consiga oxigenar o público do festival também, sabe? Trazer uma geração mais nova. Isso faz parte também de um movimento nosso de tentar trazer uma galera mais nova e converge também para o nosso slogan atual da campanha, que é Viva o Clássico, Descubra o Novo, né? Que é justamente isso, as pessoas precisam entender e que isso vem de encontro àquilo que eu falei lá atrás com você sobre esse movimento cíclico da cena, né? Então, as pessoas precisam entender que o novo, ele tá aí, tem muita qualidade, ele vai ser o clássico de amanhã. Da mesma forma que o clássico de hoje ele foi o novo de ontem, né? Sim. E que talvez ele tenha até sofrido um preconceito no passado. A gente tem grandes ícones hoje que são clássicos da música nacional, que passaram aí por preconceitos, né, no passado. Então, assim, é normal, né? O ser humano, ele meio que tem um certo bloqueio com o que é novo, com o desconhecido. Então, a gente tenta criar movimentos para que as pessoas se abram um pouco mais para isso e para que essa geração nova também tenha contato com esses nomes clássicos e também com os nomes novos de outros gêneros que estão dentro do DNA João Rock, que estão lá no festival. Então, foi um movimento que a gente entendeu que fazia sentido para que essa galera nova, geração Z, que é muito fã de trap, viesse para o festival e entrasse em contato com esses outros nomes da música e também com as marcas, né? É um movimento para que as marcas também consigam impactar essa geração nova no festival. Sim, é uma coisa que todo mundo meio que tá buscando agora, né?
E teve algumas coisas que você comentou que me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão de não bloquear, né, das experiências que você traz para complementar a jornada desse participante. Em nenhum momento ele encontrar um obstáculo, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que funciona a construção dessas ativações de marca, né? Porque hoje a gente fala de festival e é muito curioso porque tem um movimento, tem vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? As marcas querendo se conectar com o consumidor no território da música. E hoje os festivais não são só sobre música, são sobre toda uma atitude, um lifestyle, né? Então a gente vê vários festivais, inclusive, aparecendo que abrangem, às vezes não é nem só o line-up, né? É todo um perfil de público diferenciado, né? Então você falou que conecta com o esporte, com essa Sim. parte essa atitude também, uma geração mais jovem, né? Como que vocês constroem isso junto com as marcas? Inclusive, estão em vistas de marcas, né? Porque tem marcas que fazem sentido, tem outras que não vão fazer sentido, né? Com essa construção. Então, na verdade, esse trabalho de cocriação, ele também está no nosso DNA. Nosso DNA, você vê que ele é muito completo, cheio de coisas, né? Sim. Mas quanto mais nichado, quanto mais específico, melhor, né? Então, e assim, essa cocriação, na verdade, ela vem até do próprio João Rock com o público e do João Rock também com as marcas. Então, a gente tenta sempre criar junto para que realmente as coisas sejam feitas, pensadas nessa tríade, né? Que são as marcas, o festival e o público. Então, é muito importante que as marcas entendam que a partir do momento que elas co-criarem com a gente, que a gente participe desse processo, elas vão conseguir criar uma experiência no festival que faça sentido dentro da jornada daquele consumidor no festival e que agregue na experiência daquele cliente dentro do festival. Seja um brinde que vai agregar naquela experiência, que o tempo que ela vai dispensar para pegar aquele brinde, mas que pelo menos aquele brinde faça sentido para ela naquele dia. A gente teve, por exemplo, a Libresse, que distribuiu absorventes, a Pipizito, que distribuiu aqueles dispositivos lá para você conseguir fazer xixi em banheiro de forma mais higiênica, fora de casa. Até experiências que realmente vão agregar ali no dia, seja com conveniência, seja um espaço de descanso, na forma de pagamento, de consumo, ou então uma experiência que realmente vai trazer diversão, porque a diversão também, ela não interrompe, né? Ela faz parte daquela jornada que o público busca no dia do João Rock. Né? Então, a gente sempre tenta cocriar. Claro que as agências também trazem o que faz sentido para a marca naquele momento, né? A plataforma delas, que eles estão trabalhando no momento, que faz sentido também para posicionamento e campanha da marca atual, mas que façam sentido também para esse momento no festival, né? E como eu falei também, desde o post que a marca faz no pré-evento pra gente, que não seja um simples post falando "Oi, eu sou o patrocinador oficial", mas que aquela postagem realmente agregue pro público. Tem algum patrocinador que entra só com patrocínio, sem ativar? Olha, existem alguns patrocinadores que entram só com patrocínio. A Cielo, por exemplo, foi um exemplo, né? Ela não tem uma ativação física no festival ali, mas ela participa da jornada. As maquininhas ali. de pagamento são da Cielo, ela tem visibilidade de marca. A pré-carga também foi assinada pela Cielo, que faz sentido, né? Um produto. A pré-carga João Rock é uma plataforma que a gente tem para que a pessoa faça a carga da pulseira dela antecipadamente, para que ela chegue no festival e já tenha a pulseira dela carregada de créditos para que ela vá direto para o bar consumir, para que ela não precise passar pelos caixas. E é para você ver como tudo isso converge, né? Inclusive a pré-carga, essa conveniência que a pulseira traz também, ela veio muito de uma cocriação que a gente tem com o nosso público. A gente ouve muito o nosso público, a gente tem um trabalho tanto de social listening muito forte, quanto também de grupos que a gente traz, tanto os fãs do festival, até os haters também, para ouvir, conversar e cocriar, e para que a gente ouça do público, de quem realmente é o fã da marca, que consome aquele produto, quais são as dores deles e como a gente consegue sanar essas dores ou com patrocinadores, ou então com ações do próprio festival. E o festival João Rock, por exemplo, é um evento que, diferente de alguns outros festivais, que tem headliners no final da noite, ele tem um público que chega um pouco mais concentrado, numa faixa de horário um pouco mais antecipada. Então, isso acabava sobrecarregando os nossos bares, porque a chegada do público não é tão diluída, né? Porque o público não vai chegando aos poucos para ver
um nome que vai tocar no final da noite. O pessoal chega cedo para aproveitar ao máximo o line-up as do 12 João horas. Rock ele é basicamente feito quase que inteiro de headliners, né? Então, tem grandes nomes e clássicos da música que tocam no começo do festival, como outros Sim. tocam mais pro final. Então, o público tende a chegar um pouco mais no início do festival, de forma mais concentrada. E para que a gente conseguiu ouvir isso do público, entender que essa realmente era uma dor, que quando o público chegava já tinha muita fila em bar, etc. Então, a gente trouxe como solução a pré-carga, para que parte do público que fez a pré-carga já conseguisse ir direto para o bar, e a outra parte conseguisse ir para o caixa, e dessa forma a gente conseguia dividir esse fluxo do público, né? Sim. E aí, a gente, junto com isso, trouxe patrocinadores para potencializar essa experiência. Então, sempre tem um patrocinador na pré-carga que eu dá algum bônus. O Banco do Brasil também ele tem um bônus na pré-carga, né? Então, de acordo com o valor que você carrega na sua pulseira, você ganha um bônus extra ali. Enfim, então, realmente isso está no nosso DNA, né? A cocriação, ela faz parte disso, porque senão não faz sentido, né? A gente tem que realmente criar o produto para quem vai consumir aquele produto. Então, quanto mais a gente cocria, quanto mais a gente trabalha junto com o nosso público, em conjunto com as nossas marcas, mais experiências que realmente vão agregar para aquela jornada a gente vai ter. E é um desafio mapear todos esses pontos, todos esses detalhes da jornada de tanta gente, né? Porque a graça do festival também é cada um vivenciar o festival da sua maneira. Então, você tem que se antecipar e saber exatamente meio que o que está acontecendo, né? Que nem você comentou de abrir já o festival, ali os portões e já ter fila para pegar cerveja. Deve ter outras para trazer uma marca, né? Que você falou do absorvente, do Pipizito também. Tinha uma questão relacionada ali à parte de higiene dentro do festival, né? Então, são muitos olhos e um público disposto a somar também, né? Porque pesquisa não é todo mundo que tem saco, né? As pessoas também não gostam de responder, Exatamente, mas às vezes tem uma conexão tão forte com a plataforma, tipo, poxa, mas eu quero ir de novo, eu faço questão de somar, né, nisso. Então, e a gente mostra para o público que, na verdade, ele não tem que encarar a pesquisa, responder uma pesquisa como uma coisa chata, e sim algo que vai responder para ele, algo que vai virar um benefício para ele depois, sabe? E entender que aquilo lá é a forma de realmente ele participar de verdade da construção de festival, que no final das contas é feito para ele. Então, a gente tem tanto a pesquisa quantitativa, que a gente envia digitalmente para quem comprou ingresso, a gente tem uma invasão de cenário que a gente faz dentro do festival, a gente tem também esses grupos de quali que a gente faz, seja com as pessoas que amam o festival, que são fãs, quanto as pessoas que são haters também, porque a gente quer ouvir os dois lados, obviamente. Então, é muito importante ouvir. E a gente mapeia tudo isso, a gente tem várias personas criadas para entender. A gente tem a pessoa que vem de excursão com um namorado, tem a pessoa que vem de excursão com um grupo de amigos, tem a pessoa que fecha um carro para vir com os amigos, tem quem vem sozinho para conhecer pessoas no festival. Tem muito isso, inclusive, pessoas que vêm sozinha no festival, porque ela sabe que ela vai sair com novos amigos de lá, um do Acre, um do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem várias personas criadas para o João Rock, para a gente realmente entender qual que é a jornada dela. Desde a compra, na verdade, desde antes da compra, a gente entender qual que são os hábitos dela de consumo de mídia, para entender aonde a gente vai encontrar e impactar aquela pessoa no momento certo e oportuno, e da forma que menos interrompa a experiência dela nesse impacto, até o dia que ela comprar o ingresso, depois como que vai ser a régua de impacto pós-compra do ingresso, até o dia que ela vive o João Rock, e depois pós-João Rock também, que aí vem a parte de pesquisa, de entender como foi a experiência dela, de entender, inclusive, com dados. É uma coisa bacana de falar aqui também sobre os dados, né? A gente tem uma enorme base de dados, porque desde que a gente implementou o sistema Full Cashless em 2019, a gente sabe a hora que a pessoa entrou, qual o produto que ela consumiu, em qual bar, qual horário. Então, eu consigo fazer algumas suposições com alguns cruzamentos, que, por exemplo, dando um exemplo aqui hipotético. Se a pessoa tomou uma cerveja num bar X e esse bar estava localizado na frente de um palco X na hora tal, pode ser, eu posso supor que aquela pessoa talvez seja fã e estava assistindo aquele show. E aí, com cruzamentos, que eu vou conseguindo confirmar algumas hipóteses, a gente consegue fazer uma comunicação, inclusive, muito personalizada. A gente já mandou comunicações, por exemplo, perguntando se ele gostou de tomar uma cerveja vendo o show do Alceu Valença. A pessoa fica indignada de como que a gente sabe isso. Então, a gente tem um trabalho muito forte de BI
em relação Que a demais isso. isso. E por muito tempo a gente foi armazenando dados, e não adianta nada você ter muito... É o grande problema hoje em dia, né? Você ter muitos dados E não saber o que e não fazer com saber eles. o que fazer com esses dados, ou não ter capacidade de processar esse volume de dados. Claro que é difícil, hoje em dia a gente tem uma área que faz isso, com cruzamentos. Inclusive, a gente oferece um dashboard para os patrocinadores depois para entender, por exemplo, cervejaria. Nosso atual patrocinador, que é o Grupo Heineken, né, com Eisenbahn e Lagunitas. A gente traz ali, inclusive, um comparativo dos últimos anos, como é que foi o volume de consumo, qual o perfil de público que consumiu, a origem desse público, Que hábito, demais horário, isso. picos de horário, por SKU, por tudo. E cruza isso também com outras informações mais qualitativas do público que a gente tem de outras fontes de dado. Enfim, é muito dado, dá para brincar. Para quem gosta de dado, é uma Disney ali. Você abrir o Power BI que a gente construiu, porque realmente tem muitas possibilidades de cruzamentos. A gente consegue oferecer isso para os nossos patrocinadores no pós-evento, para que a gente consiga ter ações no próximo ano mais embasadas realmente, né? Para que a gente consiga tomar decisões aí certeiras, baseado em dados, cruzando com as nossas próprias observações, e de encontro também com o que a marca realmente quer transmitir ali, quer passar. E hoje isso fica restrito mais a esse consumo nos bares? Ou não? Vocês já conseguiram expandir isso para as ativações também? A gente está em fase de expansão, inclusive a gente quer, para um próximo ano aí, tentar criar um sistema onde a pessoa passe a pulseira dela em cada ativação para que a gente consiga entender qual que foi realmente a jornada física dela ali no festival, né? Aonde ela foi, aonde ela não foi. A gente já consegue fazer isso hoje em dia com a roda gigante, com a tirolesa. Isso aí já existe. A gente já consegue cruzar isso. Mas a gente está numa fase realmente de expandir isso aí para a gente conseguir ter uma cobertura aí próximo de 100%, se possível 100%, porque aí sim a gente vai conseguir aumentar exponencialmente as possibilidades de cruzamento. Total. E trazer o resultado real também para o patrocinador que está ativando lá, né? Com certeza. E aí, junto com isso, a gente também cruza base de ingressos, porque a gente sabe que a pessoa veio, talvez, em anos que sempre tem um perfil de line-up parecido, então a gente já também consegue supor que aquela pessoa tende a gostar de um perfil de line-up X, Y, Z. Enfim, é realmente um universo de possibilidades que a gente tem em relação a dados. E esses dados embasam muito a gente em várias tomadas de decisão, principalmente na parte de comunicação, mas também na parte da construção do festival, né? Como a gente vai entender o festival desde a planta do evento até a localização de acesso, bares, enfim, tudo a gente acaba minimamente olhando para esses dados antes de tomar qualquer decisão. Zero achismo, 100% isso é incrível. embasamento. Nossa, isso é muito importante, assim. Isso é uma coisa que tinha que ser lição de casa, assim, para todos os festivais, de verdade. Porque é uma pauta que a gente está trazendo aqui o tempo todo, eu em particular, nos bastidores, aqui no Na Escuta, né? Que é essa questão de você conseguir mensurar a experiência ali, porque muitas das vezes o patrocinador, o festival, a própria ativação está tão focada na performance midiática, né? Em dados para fora, no online. E daí a gente começa a perder a dimensão, tipo, do que dá para melhorar ali na ativação em loco, né? Na conexão que você está tendo ali no ponto. E eu acho que parte da responsabilidade é da marca, da ativação, mas muito também pode se somar do próprio festival, né? Claro, até porque aquela experiência ali, ela faz parte do festival. Exato. Pro público, aquilo lá faz parte do João Rock. Sim. Então, sim, e a gente entende isso com também... E você viu com uma pulseira você resolveu. Exatamente. A pulseira, ela foi realmente um divisor de águas pra gente, né? A gente conseguiu ampliar muitas possibilidades aí de captação de dados e de uso desses dados, né? De forma estratégica. E que a gente consiga cada vez mais expandir em relação a isso. E realmente, assim, literalmente o céu é o limite, né? Porque tem muita coisa. Se você parar para começar a pensar em ideias aí... Ih, você não dorme mais. Não para, porque são infinitas as possibilidades. São infinitas, E falando em comunicação, como é que vocês se organizam hoje para conseguir falar ao longo de 12 meses numa coisa que vai acontecer em um único dia, sem ser cansativo, contextualizando aí até com os patrocinadores também, que eu imagino que eles estejam inseridos no pré, no pós. Vocês trabalham com influenciadores também? Então, a gente tem uma campanha de comunicação bem complexa, assim, é bem grande. O João Rock, ele tem abrangência nacional, então a gente realmente
tem uma campanha bem parruda que vem do digital ao off, passando por eletrônica, ações com influenciadores, a gente tem ações de rua também que a gente faz, inclusive com o camaleão nosso, que é o nosso mascote. Enfim, a gente tem realmente um trabalho muito grande em relação a isso. E também de criação de conteúdo, e a gente cada vez mais une a criação de conteúdo junto com a nossa campanha de comunicação do festival, para que a gente consiga realmente ter o impacto mais efetivo possível, né? O Brasil é um país aí de dimensões continentais e que possui diversas regiões, e cada região com suas particularidades. Então, a gente entende isso também, existe um mapeamento em relação a isso. Então, a forma com que a gente comunica no Nordeste, ela é diferente da forma com que a gente comunica aqui em São Paulo. É claro que com pontos em comum a gente tem que manter um mesmo discurso, mas ao mesmo tempo trabalhar de forma personalizada com clusters essas comunicações. Inclusive a gente tem um trabalho de e-mail marketing muito personalizado. Quando eu falei em clusters, agora até me veio na minha cabeça isso, né? Que com base nesses dados a gente entende, inclusive, qual foi a última edição que a pessoa veio, se aquela edição naquele setor que ela foi, a gente teve algum problema e de repente o residual que ela teve talvez não foi o mais positivo, ou se foi mais positivo, e a gente muda o tom da comunicação de acordo com aquela última percepção que o público teve. Se faz tempo que ela não veio, a gente fala de um jeito. Se é uma pessoa recorrente e que veio recentemente, a gente tem um outro tom de comunicação. Se ela é de uma região, é de um jeito, se ela é de outro jeito. Então, a gente realmente trabalha, é um trabalho muito complexo. E até no nosso funil dos criativos, a gente trabalha isso também. Uma pessoa que não conhece o João Rock, então, nas nossas campanhas de awareness, a gente faz questão de focar em fotos aéreas que mostram a estrutura do festival, a grandiosidade, para a gente se apresentar como produto. Nós somos o João Rock, somos um festival grande, somos o maior festival de música nacional do país. Estamos aqui em Ribeirão Preto, até tal. Mas sempre com caminhos para que, se a pessoa quiser conhecer mais, de repente já converter, ela consegue, para facilitar essa jornada. Depois a gente tem os outros impactos, onde a gente conta um pouquinho mais do que vai ter no festival. E também a gente tem as réguas para o público que já é fã do festival, que está há muito tempo, que a gente trata como se a gente fosse realmente o melhor amigo dela. Porque a gente quer que a pessoa se sinta assim, que ela se sinta o mais próximo possível. A gente tem um trabalho de humanização da marca João Rock muito forte, né? Cada ano a gente tenta ampliar esse trabalho, porque a gente realmente quer que o público se sinta próximo da gente, porque a gente entende que o público realmente é nosso parceiro. A gente, como eu já mencionei aqui hoje, a gente faz o festival para o nosso público. Sim. Então, ele é o nosso ponto focal, ele é a nossa prioridade. Então, a gente quer que ele se sinta próximo, de fato, da gente, porque a gente realmente escuta, a gente ouve. Claro que nem tudo dá para ser feito, né? A gente tem muita sugestão que a gente recebe, que a gente já pensou também, mas por algumas questões técnicas fica inviável de viabilizar. Mas outras, a gente busca sempre tentar viabilizar para sanar essa dor do nosso público. E na comunicação a gente passa por tudo isso, né? E a gente cria também conteúdo ao longo dos 12 meses. Como eu falei, a gente entende o João Rock como uma marca, né? Como o Festival João Rock sendo um produto debaixo do chapéu da marca João Rock. Então, como uma marca, a gente não pode parar a nossa comunicação. Então, a gente tem um calendário de pré-evento, onde a gente foca um pouco mais em conteúdos falando sobre o que vai ter no festival, nossa campanha de comunicação, a gente ativa muito alguns gatilhos ali, senso de urgência de que está chegando, escassez. A gente trabalha muito essa ansiedade do público, porque realmente a gente tem uma base de fãs muito forte, de pessoas que realmente esperam o ano todo para que o João Rock chegue. No durante, a gente tem toda a experiência ali no festival. E no pós, a gente divide o pós em duas fases, né? A gente tem a primeira fase do pós-evento ali, onde a gente trabalha muito essa saudade do festival, porque está quente ainda. E, então, a gente acaba criando conteúdo junto com as marcas, inclusive para surfar nessa onda dessa saudade. Porque, como a gente já falou aqui hoje também, o João Rock é um dia só. Então, passa muito rápido e parece que dá até mais saudade, sabe? Então, a gente acaba aproveitando muito disso para criar conteúdos em relação a isso e continuar tendo entregas eficazes para o nosso patrocinador, com conteúdos que realmente vão gerar engajamento. Inclusive, atualmente, a gente está soltando vários videozinhos ali de cada patrocinador para gerar um pouco e ativar esse sentimento de saudade, de nostalgia. E depois a gente tem a segunda parte desse pós-evento, que é onde a gente começa uma fase de transição, a gente começa a preparar o terreno para o ano seguinte. Então, a gente começa a ventilar algumas coisas, trabalhar muito post interativo para ouvir o público mesmo, né? Quem que você quer
ver no festival, o que você quer viver no festival. Então, cada momento desse, a gente tenta trazer a marca para que ela entre nesse contexto, para que ela esteja inserida de forma com que ela não interrompa aquele momento, mas que ela surfe naquela onda, para que realmente ela esteja inserida naquilo e que o engajamento continue o melhor possível, para que o público sinta que aquela marca está somando e não interrompendo. E é mais ou menos por aí. Nossa, é uma construção bem, bem complexa mesmo. Bem complexa. Pensar em várias... E o público fica engajado todo esse período. Muito. Inclusive, a gente tem um engajamento muito alto. Desde a pesquisa que a gente manda, a gente tem uma taxa de resposta da pesquisa, a quantitativa que a gente envia, altíssima. Para os padrões de mercado, assim, tem gente que fala, caramba, né? Sim. Que taxa alta. Mas acho que é muito disso, sabe? Da gente realmente trazer o público para perto da gente, ele se sente pertencente a isso, ele sente que ele realmente tem voz ativa. Tem isso da festival. Construção, né? Então, ele tem uma sensação de que ele vai responder a pesquisa, de que ele realmente vai ser ouvido, diferente do que muita gente fala, puta, eu vou responder isso aqui, ninguém nem vai ver. Então, não, o João Rock realmente, como sempre, teve esse costume, esse trabalho de ouvir o público e, de fato, tentar trazer essas melhorias que eram ditas, o público realmente se sente ouvido e faz questão de participar, seja comentando nos posts, seja respondendo às pesquisas, seja participando desses outros projetos que a gente tem debaixo do guarda-chuva do João Rock. Então, a gente tem uma troca, a gente tem um público muito especial, assim, de fato. É um público muito caloroso, que está com a gente e é fiel e a gente é muito, muito grato por isso. Sim. E já temos os números da última edição ou está muito cedo ainda? Temos alguns números levantados já. A gente vai divulgar em breve um compilado. Inclusive, vai fazer um conteúdo super bacana em relação a isso. A gente tem um pós-evento aí que a gente... trabalha aí a várias mãos para ser um material super lindo que a gente apresenta para os nossos patrocinadores. Tem uma plataforma digital também que a gente monta esse pós-evento para enviar para os patrocinadores também. Mas alguns números ainda estão sendo fechados. A gente está nessa fase agora, né, de pós-evento. Não. Essa fase de 30 dias pós-evento. Uhum. É uma fase que a gente está fechando ainda desde volume de consumo até números de acesso. A gente até brinca que a gente fecha uns dados que a gente coloca, mas a gente realmente tenta fechar dados mais próximos do real. A gente faz uns gráficos aí para conteúdo mesmo, para brincar com o público de quantos possíveis pulos e gritos a gente teve no João Rock, abraços, beijos. Esses são dados um pouco mais na brincadeira, mas que a gente realmente tenta estimar o mais próximo do real. Mas a gente tem os dados realmente sérios aí que a gente levanta para prestação de conta e apresentação dos resultados para patrocinadores e parceiros. Mas em questão de público, assim... Então, o público, a gente teve uma redução em relação ao ano passado. Inclusive, a gente, no passado, já tentou reduzir o público. Por quê? Porque a gente está tentando trazer mais experiências para a pista, né, do festival, onde realmente o público está. E a gente tem o cuidado de tentar não ocupar esse espaço e sobrar pouco espaço para o público. Então, a gente percebeu isso, inclusive, em 2023. A gente já corrigiu isso para 2024. É uma atitude bem ousada, né? É ousado, a gente tem que entender... Mas é para manter a qualidade, manter né? o ticket médio, às vezes até, de certa forma, abrir mão de um ticket médio ali, mas entendendo que isso é uma construção que vai resultar ali num outro resultado positivo, né? Que é a experiência do público, que é mais espaço para a gente conseguir realmente ter ativações de marca fisicamente falando ali, que ocupe um pouco mais de espaço, que agregue na experiência do público também no festival. Então, assim, realmente é uma balança que é um pouco difícil de equalizar, de equilibrar, mas estamos aí nessa tarefa. Que não é uma questão só de público e de adesão. Já é uma decisão já pré-definida de vocês de reduzir a capacidade, né? Essa foi uma decisão que aconteceu no passado, né? Porque a gente entendeu que em 2023, realmente, como a gente trouxe mais ativações físicas ali para o festival, que ocupavam um pouquinho mais de espaço, realmente, em alguns setores do evento, acabou ficando um pouco mais de público do que a gente imaginou que seria por metro quadrado. E a gente entendeu que fazia sentido a gente tirar um pouquinho desse pé aí, desacelerar um pouco, entender que, calma, né? Vamos priorizar a experiência e as marcas. E também, por outro lado, existe também uma crescente de uma procura cada vez maior das marcas por terem experiências grandiosas em loco, né? Sim. Experiências que impactem não só visualmente, mas que também agreguem experiências ali de diversão e que o público realmente consiga viver e uma imersão na marca.
Então, a gente acaba tendo realmente que trabalhar e equalizar num gráfico aí, um pouquinho para cá, um pouquinho para ali, para todo mundo ficar, para todos esses fatores coexistirem da melhor forma possível. Sim, e já temos algum spoiler de 2026? Ainda não. É claro que a gente já trabalhou bastante coisa, né, internamente. Já temos aí, inclusive, um desenho do line-up sendo feito aí pelo Marcelo Rossi, que é diretor artístico do festival, um dos sócios, inclusive, também. Mas muita coisa está por vir aí. A gente está nessa fase, agora pós-evento, que isso vai também trazer muito insight para que a gente continue algumas construções de 2026 que a gente já começou. Inclusive, algumas coisas a gente faz pré-evento, né? Tem coisas de 2026 que a gente já está olhando até antes de acontecer o evento de 2025, para que seja viável, até tecnicamente a gente conseguir viabilizar alguns projetos. Mas muitas novidades vão vir por aí também e eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho costume de falar, não segurar. Minha Então boca é meio vamos terminar frouxa. por aqui. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu queria perguntar só a última pergunta, é mais sobre, enfim, outras possíveis parcerias que possam acontecer aí no João Rock. Que dica que você daria? Ou até para outros, não vou dizer produtores, né? Mas outras organizações de festivais, assim. O que você tem para aconselhar o pessoal que tá de olho nessas plataformas? Eu acho que o número 1 é o que a gente falou bastante aqui hoje, que é você colocar o público como realmente seu ponto focal ali e trabalhar para que a experiência seja mais positiva para ele e, consequentemente, também para a marca, né? Para o patrocinador. E tentar realmente fazer essa tríade aí. Marcas, público e o festival. Para que tudo seja feito junto, pensando nesse todo, para que tudo funcione realmente como uma engrenagem muito bem colocada ali e evoluindo sempre. Olhar para frente. O João Rock, ele passou por muitas evoluções. Eu não gosto nem de usar a palavra mudança, porque realmente o João Rock ele sempre foi muito firme na sua essência e ele sempre foi evoluindo muito. É um organismo vivo, é uma plataforma viva de experiências de João Rock, né? Então, a gente entende que sempre tem aonde agregar mais experiências que conversem com o que o João Rock acredita. Então, as marcas que chegam no João Rock sempre estão junto com a gente também em relação a isso, né? São marcas que respiram os mesmos valores que a gente, que acreditam nas mesmas coisas que a gente. Então, independente do setor e do segmento, qualquer marca que estiver alinhada aos nossos valores, aos nossos propósitos, é realmente muito legal para a gente conseguir construir coisas juntas e fazer uma parceria duradoura aí. A gente tem, inclusive, parcerias bem longas, o que é um ótimo sinal. Sim. A gente gosta que as marcas fiquem reféns no bom sentido nosso, para que a gente construa coisas a longo prazo. Até porque quando a gente cria, né, faz esse casamento aí a mais longo prazo, a gente consegue ter tempo para ir se ajustando, né? Então, a gente tem uma primeira experiência. O João Rock, como qualquer evento, é um grande laboratório. Né? Então, a gente sempre vão ter ajustes para serem feitos. Então, a gente, obviamente, planeja ao máximo possível. A gente pensa criteriosamente em tudo que a gente vai implementar de novidades. Mas a prática é onde realmente você consegue ver o que funciona e o que não funciona. E a construção com as marcas passa muito por isso também, né? Então, um primeiro ano é sempre um ano que a gente tenta acertar ao máximo, mas é um ano de uma construção aí. E Muito teste, a muita gente vai análise. ajustando e quanto mais tempo dura essa história, mais entrosado tudo fica e melhor os resultados e melhor para o público, melhor para todo mundo. Ai, Paulo, obrigada, viu, pela tua Imagina. presença aqui, pelo papo, muito legal. Adorei saber de toda essa construção, assim, da marca. Eu acho que é um festival tá muito amadurecido, assim, em muitos aspectos, né? E muito conectado com a essência, né? Então, eu imagino a pressão que vocês tenham até de tirar o festival de lá ou levar para outras cidades também, né? Deve ser uma ideia que vira e outro mexe, questionamento. aparece, que eu falei, né, de esticar um pouquinho mais, tem muita coisa envolvida, mas tem essa questão da consistência, né? Dessa parte também, que eu acho que vai para toda a cadeia, né? Do participante, da marca, da cidade também, Exatamente. né? Então, a gente sempre bate muito forte nessa tecla da essência. Eu falo muito isso porque realmente é uma verdade e é algo que a gente olha com muito cuidado, né? Sim. Porque o João Rock, ele pode mudar de forma, ele pode mudar, de repente, até de local,
ou ir para um local novo, ele pode mudar de formato, mas ele nunca vai mudar de propósito e de essência. Então, ele nasceu com um propósito muito claro de valorizar a cena da música nacional, em especial o rock e seus gêneros parceiros aí, e ele vai sempre continuar tendo isso como o seu norte principal, e a gente bate muito nisso, a gente, todo ano, no lançamento de line-up, aquela história, né? As pessoas falam, nossa, mas não é João Rock, é João Reggae, é João Rap. Que nem o Rock in Rio também, a mesma coisa. Mas assim, é o que eu sempre falo, né? Desde a primeira edição, a gente sempre teve esse olhar de que o rock, ele tá muito mais para um propósito, para atitude, para essência do que realmente para um gênero. Até porque o rock mesmo, brasileiro, ele é múltiplo, ele é muito diverso, né? Sim. Então, como o brasileiro faz com tudo, né? Pega o que é de fora e dá aquele tempero ali brasileiro. Então, o rock por si só nacional, ele já é muito colorido, muito diverso. E a gente tenta mostrar para o público que o rock brasileiro, ele é isso, e que esses outros gêneros sempre estiveram junto com o rock na história do rock nacional, inclusive no próprio João Rock, né? Desde a primeira edição, como eu já mencionei aqui hoje, a gente teve Cidade Negra representando o reggae, por exemplo. Depois a gente teve Marcelo D2 representando o rap, o Charlie Brown representando o rock com rap, até com os outros gêneros, enfim. Então é importante que o público enxergue isso, esteja de ouvidos abertos para conhecer novos sons, e entenda que o mais importante de tudo na vida é você realmente manter a sua essência, seja o João Rock, seja nós como pessoas, e evoluir sempre, olhar para frente, né? E é isso. Obrigada, Paulo. Imagina, obrigado a você. Espero estar, inclusive, na próxima edição. Estará, com certeza. Desculpa, dessa vez eu não consegui, tava num trânsito mas assim, entendi, compreensível. Mas estivemos lá, né, Promoviu, a gente esteve lá Sim. cobrindo algumas ativações, inclusive, né, lá de Banco do Brasil, e teve mais alguma outra que eu já esqueci. Red Bull, isso, Red Bull, Boticário também, né, marcas muito fortes. Sim. Gente, desculpa, eu tô nas gravações aqui, a cabeça já não funciona, mas eu tô com os universitários aqui até a minha, se me falar pra eu listar todos aqui é um pouquinho complicado, mas foram mais de 20 ativações. Eu nem vou fazer você entrar nessa parte, daí esquece, daí vira um problema, Deus o livre. Melhor. Não, vamos se ajudar, mas tá tudo lá no Promoviu, saiu tudo lá no Promoviu. Mas é isso, muito obrigada, a gente se vê inclusive no ano que vem, sucesso aí nesse planejamento também, nessa divulgação e nessa continuidade aí da construção da marca. E, gente, é isso, temos um Na Escuta. Não deixe de conferir os nossos conteúdos sobre marketing de experiência todos os dias em promoviu.com.br. A gente também tá no LinkedIn, no Instagram, com muito conteúdo de qualidade, newsletter. No WhatsApp também, você pode receber todas as nossas atualizações por lá. Vai estar tudo no link aqui na descrição. E é isso, eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.